Bem-vindos, graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Depois da queda do homem do paraíso, Deus Adonai estabeleceu um projeto de salvação da humanidade. Isso através do sangue do Cordeiro, o seu filho Yeshua HaMashiach. Porém, existe um processo de purificação de toda a humanidade. A Bíblia, ela se divide em duas partes. Isso que o mundo conhece. Mas nós sabemos que ela é feita do livro da Torá, do Novo Testamento e do livro das Revelações, o Apocalipse. Ou seja, trata-se da lei, da graça e da revelação. Está aberto o terceiro selo de Apocalipse. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça agora que o Espírito Santo revelou. Como podem ver, a simbologia que está colocada aqui é a respeito do terceiro selo de Apocalipse. Isso de forma parábola, assim como foi colocado no livro das Revelações do Apocalipse. Então nós vamos falar desde o princípio, em Gênesis 3, onde tudo começou. Vamos ler a palavra? Para não se alongar muito, vou ler somente alguns versículos. Vamos ao que interessa. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Nós sabemos que essa é a maior mentira do universo. Continuando, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, Adão e Eva. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente enganou a mulher e ela comeu do fruto proibido, de onde se originou a queda. Mais interessante, o processo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso Deus Adonai falando para Adão. Continuando. Até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó. Presta atenção agora. E ao pó tornarás. Na época de Jesus, não havia tecnologia, mas sim a produção agrícola dos plantios, da forma de plantio. Então era plantado o trigo juntamente com a cevada. Ambos eram plantados juntos, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Determinado tempo, a cevada, ela amadurecia primeiro que o trigo. E havia necessidade de fazer uma primeira colheita. Fazia colheita e havia uma nova semeadura. O que era isso? Eles plantavam novamente a cevada para então, no fim, quando o trigo tivesse maduro, era colhido ambos juntamente. Então, explicado isso, foi a fórmula que Jesus aplicou como parábola para que os indoutos, os que menos conhecimento, compreendessem esse mistério, e para os doutores da lei também conhecessem esse mistério, para que tudo ficasse mais fácil na compreensão. Portanto, no livro de Daniel está escrito da seguinte forma, isto no momento que o anjo falou e ele teve dúvida. Vamos ouvir a sequência. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim desta coisa?
Então ele respondeu a Daniel: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas para o tempo do fim. Tu, porém, isso já no versículo 13, amados. Tu, porém, vai até que chegue o fim. Tu repousarás, e então no fim levantarás para receber a tua herança, o que seria o galardão. Compreendido? Então vamos tentar entender o que seriam essas palavras fechadas e seladas que foram ditas a João quando foi arrebatado na ilha de Patmos e ele foi transcendeu, estava nos céus com o Jesus, o Yeshua HaMashiach glorificado. Então ele estava na revelação. Vamos entender agora o processo. E a voz dizia: vem, e vi. João viu um cavalo preto e o seu cavaleiro possuía uma balança na mão. O que significa balança, irmãos? A balança para muitos significa para pesar alimento. Mas o alimento, ele se trata de algo que seria para alimentar a carne. Portanto, nós estamos no livro da Revelação. João estava arrebatado, ele estava em espírito, ele estava com Jesus, o Yeshua HaMashiach, glorificado, e eles já tinham transcendido aquilo que era terreno. Eles estavam naquilo que era espiritual. Portanto, a balança, ela não é para medir ou pesar alimento, porque o alimento é alimento para carne, mas a balança seria um instrumento de justiça. Desde o livro da Torá, em 1 Samuel, na oração de Ana, ela já mencionava a balança. Também, como no livro de Jó, também na Torá, ele também mencionou a balança. E o mais conhecido a respeito da balança é o juízo de Belsazar, descrito em Daniel 5. Belsazar, ele foi julgado e pesado. Tudo aquilo que ele havia feito na vida dele foi pesado na balança. Então, portanto, a balança, ela é um instrumento de juízo. Ela não é para pesar alimentos. Tudo que você faz no período que se chama vida, que nós vamos falar agora, é a respeito do trigo. Então a balança, ela é um instrumento de juízo. Tudo que se faz aqui na terra, ela pesa. No caso de Belsazar, ele foi fazendo as maldades. E no momento que ele fez tudo aquilo que ele não podia e chegou ao extremo, houve o juízo. E a mão que escrevia na parede, ela escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. O juízo dele foi executado na balança. Esclarecido que a balança é um instrumento de juízo, vamos para os outros itens. E da voz do trono ouviu-se uma voz: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não tocarás o azeite e o vinho. Compreendendo esta parábola, nós vamos entender que no livro da Bíblia, ela fala uma medida. Em outras configurações, em outras publicações, ele fala um punhado ou um saco. Mas o que nós podemos entender quando se trata de uma medida de trigo, o trigo, já esclarecido, eu não vou abrir os versículos, mas o trigo nós entendemos e já sabemos que ele se trata da vida, pois o Yeshua HaMashiach, ele declarou ele ser o pão da vida. E quando se trata uma medida de trigo, nós estamos falando de
um ciclo de tempo de vida. Na ação do ministério, o grão de trigo, quando ele cai na terra, para ele dar frutos, nascer uma árvore frondosa e dar seus frutos, a gramínea do trigo ela tem que morrer. Porque se ela não morrer, ela fica só na terra. Então, olha, amados, já começa a se desvendar um mistério. Por que Yeshua HaMashiach glorificado usou a gramínea do trigo e da cevada? Ora, então o trigo, para cair na terra, ele tem que morrer, para ele dar uma árvore frondosa e bonita, porque se ele não morrer, ele fica só. Então nós entendemos que o homem natural, no seu tempo de vida, ele, para ser salvo, ele tem que morrer. Morrer para quem? Para o mundo terreno. Para morrer para o pecado, para as coisas nécias deste mundo. E quando ele faz isso, o que acontece? Ele morre para o mundo e ele começa a dar frutos, como uma árvore frondosa. O que seriam os frutos? Seria o testemunho, seria as boas obras que vão ser lançadas na sua balança. Então, uma medida de trigo por um denário, nós estamos falando de um ciclo de tempo por uma recompensa. E qual seria essa recompensa? A salvação. Então, quando o homem consegue morrer para este mundo e ele renasce, o renascimento, até mesmo que está descrito lá em João, no livro de João 3, versículo 5, aonde na conversa de Yeshua HaMashiach com Nicodemos, ele diz: necessário é vós nascer da água e do Espírito. Então, ali ele estava falando do batismo, do renascimento. Então, quando o homem está cheio de pecado e ele se propõe ao batismo, ao renascimento, ele, de uma forma, quando ele desce nas águas, ele é lavado pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Então, quando ele é lavado, todas as suas obras, elas são apagadas. Então, tudo aquilo que é pecado é apagado. Ele se equaliza, tudo aquilo que é feito. E a partir do momento que ele, como um trigo, ele vai dar bons frutos, ele lança na balança dele as boas obras. E através das boas obras, ele alcança a salvação e a vida eterna. A respeito, por que agora o da cevada? A cevada, o que seria cevada? Bom, se nós sabemos que o grão de trigo ele tem que morrer quando ele cai na terra, a cevada ela tem uma característica, amados, que para ela germinar, para ela dar frutos na terra, ela tem um período de 3 dias, 3 ciclos de dias para ela nascer e dar o fruto. Então, através desse mistério, o Senhor revelava, ora, se uma medida de trigo por um denário significa um ciclo de tempo de vida, então seria 3 medidas de cevada por um denário, ele está falando em 3 ciclos de tempos. 3 ciclos de tempos. Então, a partir desse momento, é revelado o mistério. Seriam 3 ciclos de tempos. Seria um tempo de vida. Um tempo de vida seria um tempo de morte. Mas essa morte, vamos prestar atenção, que é uma morte que ela está em estado de sono profundo. O espírito ele está inerte. Lembrando que nós lemos no livro de Gênesis que o homem voltaria ao pó. Então, neste momento, neste ciclo de tempo que o homem está em estado de sono profundo, ele está inerte. Qual seria o outro ciclo?
O outro ciclo de tempo, nós estamos falando da ressurreição. Então seria mais um ciclo de tempo. Então agora fica revelado que 3 medidas de cevada, na realidade, para nós, através da revelação do livro do Apocalipse, são 3 medidas de tempo. 3 ciclos de tempo, que seria um tempo de vida. Que nesse tempo de vida, o homem, como grão de trigo, ele tem que morrer para renascer para Deus. E através disso ele vai conseguir a salvação. Esse seria o tempo que o homem tem. Se o homem não produziu esse tempo, se ele não produziu a sua salvação durante esse tempo, ele morreu. Então ele entra em estado de sono profundo. Ele fica inerte. E não há obras, não há lembrança e não há projetos no sono da morte. E qual seria o outro tempo, amados? Seria o tempo da ressurreição. Agora o mistério. Através da ressurreição, existem apenas 2 ressurreições mencionadas no livro das Revelações, que seria a primeira ressurreição, e nós estamos falando depois da segunda ressurreição. O fato importante que devemos dar muita atenção é que através dessa ressurreição nós podemos identificar e firmar que quando o homem morre, ele está em estado de sono profundo. Não há vida, não há projeto. Ele não executa nenhum tipo de obra, intercessão, nada neste tempo. Ora, amados, então nós podemos saber que todo esse processo, ele refere-se a ciclos de tempo. Tempo de vida, o tempo de morte e o tempo da ressurreição. Ora, e o resto? Então veremos agora. O azeite e o vinho são 2 produtos que ele falam. Não tocareis o azeite e o vinho. O que significa o azeite e o vinho? O azeite, ele é a unção. Ele é o bom caminho. O vinho, apesar de muitos versículos apresentar que ele é a alegria do Espírito, mas o vinho em excesso, ele é a sedução, ele é a transgressão. Então aqui nós identificamos 2 caminhos, o bom caminho e o mau caminho, né? Assim que cada um desses caminhos, ele tem o seu galardão. O bom caminho vai produzir a vida e o mau caminho vai produzir a morte. Então nós podemos entender que o azeite e o vinho não tocareis. Ele é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem, ele é intocável. Então agora, resumindo, o cavalo preto, ele traz o homem com a balança na mão, a justiça. Quando se fala uma medida de trigo por um denário, se fala um tempo de vida para o homem renascer para Deus na terra. Se ele não cumpriu isso, ele vai passar pelo processo. Então, o processo significa que ele tem um tempo de vida, o tempo de morte, um estado de sono profundo e o tempo da ressurreição, para receber o seu galardão. Eis o mistério, amados. E para vocês não terem dúvidas que este é um mistério solucionado no livro das Revelações, isso através de revelação dada pelo Espírito Santo, isso não é estudo, isso é revelação dada pelo Espírito Santo. Então nós sabemos que a balança do 3º selo de Apocalipse, ela se trata do instrumento de justiça de Deus. Agora vocês lembram a respeito das colheitas que eu mencionei lá no início? Porque o trigo
e a cevada eram plantados juntos, mas de um certo tempo haveria a necessidade da primeira colheita, porque a cevada amadurecia primeiro que o trigo. Então, amados, essa primeira colheita, ela trata-se do arrebatamento. Olha a perfeição da palavra do Senhor. Se trata do arrebatamento, a primeira colheita. E a segunda colheita se trata do juízo final. O bom entendedor, aquele que lê o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, ele sabe que existem duas ressurreições. Portanto, se há duas ressurreições, está confirmado o estado de sono profundo daqueles que morreram, daqueles que estão guardados no pó da terra, como Deus Adonai pronunciou em Gênesis 3. Então agora nós sabemos que realmente a morte significa o estado de sono profundo. E a respeito das duas colheitas, nós sabemos por que o Senhor Yeshua HaMashiach, ele usou a parábola usando a gramínea do trigo e da cevada. E em determinado momento, nessa primeira colheita, que significa o arrebatamento, o povo de Israel, ele fazia uma nova semeadura. Então, amados, olha a perfeição de Deus. Essa nova semeadura seria o milênio estabelecido por Deus, que seria o 7º milênio, que seria o descanso para a terra. Mas que após esse milênio, a serpente seria solta e destruída. E após isso, então se estabeleceria o tribunal de Cristo, de Yeshua HaMashiach. E através desse tribunal seria a segunda colheita, tudo junto, o trigo e a cevada. Então todos aqueles que não se salvaram no primeiro processo, aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro, que é o projeto de Deus Adonai, efetuado pelo seu Filho Yeshua HaMashiach, então aqueles que não se salvaram nesse processo, eles seriam julgados pela balança no juízo final. Esse é um mistério revelado, inédito no mundo, revelado no Brasil e para o mundo. Esse é um mistério. Agora, mais do que isso, ele revela o que realmente acontece com o homem na morte. A morte, ela trata-se do estado de sono profundo. Então, todos aqueles que morreram estão no pó. Eles não intercedem por ninguém, eles não interagem com ninguém, não há obras. Nós vamos ler agora no livro o significado. Vejamos nas Escrituras as colheitas, que eu falei a respeito delas. Ela está descrita em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 14. A primeira colheita. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante a um filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então saiu outro anjo, saiu do templo, chamando com grande voz ao que estava sentado sobre as nuvens: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice, e a terra foi ceifada. Amados, aqui trata-se do arrebatamento. E depois que seria a segunda colheita, após o milênio. No versículo 18, continuando: ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinho da terra, porque já as suas uvas
estão maduras. No versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui trata-se do juízo final, as duas colheitas, descrita no terceiro selo de Apocalipse, que é o processo de purificação da humanidade. Irmãos, o que há diferente nessa revelação trata-se de que religiões, denominações, aqueles que tratam com santos de pedra, imagens de mortos, nada eles fazem, eles estão no pó da terra. Aqueles que pregam a reencarnação, o espiritismo, os espíritas, eles não são aqueles que eles imaginam ser, são anjos caídos, porque os mortos estão no pó da terra e eles não produzem nada, não intercedem por ninguém. O que há de novo nesta revelação? Toda religião, toda denominação que prega vida após morte de santos, espíritos, elas estão definitivamente refutadas. Não há santos, não há espíritos de mortos. O que se produz é tudo engano, a estratégia do engano da serpente, que mais uma vez engana aquelas que profeticamente seriam a mulher. A mulher é a igreja infiel. Ela engana o homem como o próprio homem fosse o Adão. Mais uma vez, ela diz, certamente não morrereis. De novo, e muitos da humanidade caem nessa estratégia. Então, agora, de uma vez por todas, isso está refutado. Portanto, se você segue uma doutrina de espíritos, de espíritas, se você segue uma religião a qual estabelece que os mortos produzem ou intercedem nos céus, está totalmente errado, é engano, é estratégia do engano. A partir do momento que se revelou o processo de purificação da humanidade e o projeto de Deus Adonai, que é através do sangue do Filho Yeshua HaMashiach, e está estabelecido que as doutrinas espíritas é engano, que as religiões que cultuam estátuas e produzem idolatrias é abominação a Deus Adonai e seu Filho. Isto é fruto do engano. Saiam dela, povo meu. Fujam dela enquanto há tempo. Eu mando lembranças àqueles que visitaram o canal. Não deixem de compartilhar essa mensagem, que ela é inédita. Não deixem de se inscrever e é importante para o canal que ele seja divulgado, que você dê o seu like, o seu positivo. Este canal não tem fins lucrativos, é apenas a palavra revelada. No próxima live falaremos do batismo, juntamente com o simbolismo da balança. Eu agradeço, irmãos, um forte abraço, fiquem com Deus.